Vamos lá, o Fluminense meteu 3-0 no Atlético Mineiro, agora há pouco no Maracanã. Na melhor atuação do Fluminense em um bom tempo, né, cara? Mais um show do Lúcio Acosta. Que falar desse jogador, né, cara? Assim, eu fiz um vídeo há um tempinho falando sobre o fracasso do Fluminense na reposição do John Arias, né? Porque assim, o Fluminense contratou pontas, mas o substituto do John Arias não seria necessariamente um ponta. Seria um jogador para ser o protagonista desse time, né, cara? O que a gente perdeu foi isso. Foi um craque, foi um jogador que era um dos melhores jogadores da América do Sul, né, cara? Mas eu confesso que eu já tô achando que eu tava enganado naquele vídeo. Porque o Fluminense contratou sim o substituto do John Arias. E o substituto do John Arias não é um ponta, mas é um protagonista, é um meia, é um camisa 10, é um craque, é o Lúcio Acosta que, assim, deu uma aula de futebol hoje. Tem jogado demais, né, cara? E é um jogador, assim, que eu acho que não só eu, né? Tá encantando todo mundo, porque dá gosto de ver um cara com a técnica, a visão de jogo, né? A capacidade de dar enfiada de bola, botar jogador na cara do gol. É o que o torcedor brasileiro gosta de ver, né, cara? É um estilo de jogador que a gente gosta muito, né? Todo mundo gosta muito. E hoje, mais uma vez, foi um jogador muito decisivo, né? No primeiro gol ele dá uma enfiada linda pro John Kennedy, que hoje foi titular, né? O Cano parece que sentiu dores aí antes do jogo. E o Zubeldia confirma a disposição dele, que parecia existir no último jogo, de dar chances reais para o John Kennedy. Ele confirma essa disposição e coloca o John Kennedy titular. E o John Kennedy, mais uma vez, aproveita a oportunidade, né? Porque nesse lance do primeiro gol, ele dá a opção muito bem para o passe do Lúcio Acosta e finaliza muito bem, né? Aí no rebote a gente tem o gol do Samuel Xavier, e também é decisivo no segundo gol, né, cara, no contra-ataque ali, dando um belo passe pro Serna, que chega correndo igual uma locomotiva, né, a locomotiva Serna, que já vinha sendo criticado nos últimos jogos, né, e eu bem disse, né, cara, muito cedo para começar a entrar nessa. É um jogador que é muito importante pro Fluminense, tem sido muito decisivo esse ano e mais uma vez foi decisivo, né, cara? Hoje eu tava olhando ali no Twitter alguns perfis que, só bobagem, né? Eu vi um perfil lá, um tal de Flu Scout, falando que, se tiver proposta pelo Serna tem que vender e que o Serna é jogador para ser terceira, quarta opção. Assim, é um perfil que se intitula Scout, mas é cego, né, cara? Porque não consegue perceber o quão diferenciado o Serna é, cara. Um jogador que tem uma explosão física, cara, que assim, você conta nos dedos os jogadores no futebol brasileiro que tem esse nível de explosão. O Serna coloca na frente e ninguém pega. E o Serna, assim, é um jogador que seria fundamental na grande maioria dos times do futebol brasileiro, né? Essa é a verdade. Canóbio, mais um jogo, correndo demais, né? Sendo importante na base do suor. O meio de campo, funcionando. Eu acho que assim, o Fluminense, principalmente no segundo tempo, fez uma grande atuação, né? O Fluminense atropelou o Atlético Mineiro no segundo tempo. Tudo bem que o Atlético Mineiro não vive a sua melhor fase, né? O primeiro tempo o Fluminense começa bem, depois dá uma caída, mas esteve sempre ali meio que no controle do jogo, criando as melhores oportunidades. No primeiro tempo não existiram muitas oportunidades para nenhum dos lados, mas quem criou as oportunidades no primeiro tempo foi o Fluminense. Já no segundo tempo, o Fluminense passou por cima, né? Só deu o Fluminense, fizemos 3-0 e poderíamos ter feito mais gols. Mas continuando a falar do John Kennedy, né? Porque assim, ele é importante nos dois gols, decisivo, mas faz uma boa partida, né, cara? Participando bem do jogo, fazendo pivô, dominando bem, mostrando a técnica dele, né, dando prosseguimento nas jogadas, porque ele é o centroavante mais completo que a gente tem. Não adianta, o Cano, por mais que faça os gols dele, cara,
hoje em dia tem muita dificuldade de dar sequência nas jogadas, de participar do jogo, né? Seja no aspecto físico ou mesmo às vezes até no aspecto técnico. E o Everaldo é aquilo, ele até consegue às vezes ajudar. Eu não acho que o Everaldo seja esse pereba assim, que grande parte da torcida acha, mas assim, é um jogador que não consegue ser decisivo, né? Hoje mesmo teve uma chance e ele não se ajuda, né? Não conseguiu fazer o gol, mas participou muito bem do nosso terceiro gol, porque é um jogador que, né, tem o físico, tem o tamanho e às vezes consegue ajudar. Agora, o John Kennedy consegue ajudar, tem um bom físico, mas tem a técnica e tem a finalização, tem o faro de gol, tem a mentalidade de centroavante matador, né? Então, assim, pra mim, o John Kennedy é titular absoluto desse time, né? Pra mim, o John Kennedy é titular absoluto. Ele ali com o Lúcio Acosta, dando os passes, regendo o time, Serna e Canóbio nas pontas, duas locomotivas ali, com o John Kennedy pronto ali, assassino de urubu, sempre pronto para fazer um gol, assim, e o nosso meio de campo, né, sempre crescendo de produção, com Martinelli e Hércules pegando cada vez mais confiança, uma dupla que está se complementando cada vez melhor, cara. É um time que nos seus melhores dias promete, né? Anima, né? Uma dupla de zaga ali com o Thiago Silva, que, porra, é o Thiago Silva, né? O Freitas, que é um jogador que, às vezes, dá seus moles, mas também nos seus melhores dias consegue ser dominante na defesa. Samuel Xavier, que, porra, fez um gol e esse ano tá de novo no nível de ser um dos melhores laterais do Brasil. Então, assim, eu acho que é um time que, porra, lógico que a gente tá saindo de um 3-0, uma excelente atuação no segundo tempo, principalmente. Então todo mundo vai ficar animado, eu principalmente vou ficar aqui animado falando que, porra, esse time tem potencial, mas tem, né? O time mostra que tem potencial para ganhar um título esse ano, né? É um time que, porra, a gente percebe que tem condições de conquistar alguma coisa, tem condições de conquistar a Copa do Brasil no final do ano e, porra, brigar por uma vaga na Libertadores e conseguir uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, ainda mais agora que a gente vai ter aí muitas rodadas de foco no Brasileirão, que a gente até conseguiu, e isso é um mérito até do trabalho do Renato, de conseguir se manter ali no meio, na parte de cima da tabela, enquanto a gente disputava 3 competições, né, e grande parte dos jogos a gente não jogava com o time titular. Agora que a gente vai poder jogar com o time titular na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, a gente tem tudo para subir na tabela, pegar um elevadorzinho ali, né? E falando dos treinadores, né, falei um pouco aqui, mencionei o Renato, mas lógico, muito cedo para falar ainda de trabalho, de Zubeldia, mas a gente percebe um clima mais leve, a gente percebe o time mais leve para jogar bola, né? É perceptível isso. E algumas decisões dele no início do trabalho já se mostram muito acertadas, né? Essa coisa de, porra, perceber, né, o que parece óbvio agora, o talento do Lúcio Acosta, que é titular absoluto desse time, é o dono desse time, né, cara? E hoje a opção pelo John Kennedy hoje também foi muito feliz. Eu não sei se o John Kennedy vai virar titular já, porque o Zubeldia tem uma história com o Cano, né? Mas, por mim, o John Kennedy já seria titular absoluto desse time, sim. Eu acho que o Cano ainda pode ser muito útil ao longo do ano. E até o Everaldo eu acho que pode ser útil também. Mas, para mim, o titular, o nosso centroavante mais completo é o John Kennedy. Aí vai falar, mas porra, tudo isso por causa de um jogo, cara? Mas, porra, eu conheço esse jogador, né? Eu acredito muito nesse jogador, né? Eu sou fanzete aí do John Kennedy mesmo. A realidade é essa, mas é o que eu acho, né? Eu acho que é um jogador que pode entregar muito aí e o time pode crescer com ele de titular. É isso, uma bela atuação do Fluminense, principalmente no segundo tempo, um clima mais leve e que anima o torcedor aí para uma sequência boa, né, para um crescimento do Fluminense na temporada. É isso, saudações tricolores, grande abraço.